Boa noite. Esse é o local da morte misteriosa de Sabine Boguitti, na tarde de 14 de setembro. Uma queda fatal do quarto andar do apartamento nesse prédio sofisticado situado no bairro da Lagoa, região nobre do Rio. A morte de Sabine é o pano de fundo da disputa feroz por uma herança estimada em mais de 2 bilhões de reais. A herança deixada pelo marchand Jean Boguitti, onde se destacam preciosas obras de arte. Herdeira de uma fortuna estratosférica e acusada de aplicar um golpe contra a própria mãe, com a ajuda de uma vidente com quem depois iria se casar, Sabine apresentava personalidade enigmática e morreu deixando mais perguntas do que respostas. É o que passamos a investigar a partir de agora. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. Uma mulher vigiada 24 horas por dia, que se diz marcada para morrer. Há mais de 2 anos, essa é a sua rotina. Cada um de seus passos é cuidadosamente monitorado. Protegida por 2 seguranças particulares. É assim que ela se apresenta diante de mim. Senhora Genevieve Boguitti, boa noite. Boa noite, como vai? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, é um prazer. A senhora está pronta para essa entrevista? Claro que sim. Vamos lá então? Vamos. Faz favor. Vamos entrando. O que a senhora teme, afinal? Eu vivo com medo há muito tempo. Depois de tudo que aconteceu e que eu vi o que essa família, não é porque são ciganas, essa família Stanesco sabia fazer como roubo. Eu estou aqui, viva, pela vontade de Deus. Porque era para minha vida acabar na mão da Rosa, bem antes da vida da Sabina. A senhora considera que a sua vida está sob ameaça? Claro que está. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o que eles querem era essa herança. Essa herança que a Sabina disputou, disse que ela queria, que era dela, que ninguém ia tirar dela nunca. Se pudesse me eliminar, se pudesse eliminar a irmã da Sabina, tudo isso estaria na mão deles. Genevieve está no Brasil há 60 anos, mas a história dela começa na África. Filha de franceses, Genevieve Rose Marie Cole Boguitti nasce na Argélia, em 1939. A família vai para a França nos anos 50, durante a Guerra de Independência da Argélia. Por que só veio para o Brasil? Porque eu me casei com um brasileiro. Meu marido era coreógrafo antes do Jean, e é assim que eu vim para o Brasil. Com que idade a senhora veio para o Brasil? Aos 22 anos. Com que idade a senhora tinha quando você conheceu o Jean? Conheci o Jean nos anos 66. Sabine nasceu em que ano? Sabine nasceu em 73. As várias faces de Sabine Boguitti. Uma mulher refinada que apreciava quando pronunciavam seu nome completo corretamente. Sabine Cole Boguitti. É dela esse áudio enviado a mim. Sabine, carismática, agressiva, instável, carente. Que mistério existe por trás de sua morte? A milionária que sequer teve tempo de usufruir de sua riqueza. Ela cresce no berço da arte. Vê seu pai, o migrante romeno Eugene Boguitti, se transformar no maior colecionador e negociador de obras de arte do Brasil. Dona Genevieve, há menos de 5 meses eu conversei com a sua filha. Sim, eu sei. Foi a única entrevista que ela fez. Eu sei. Vou assistir. Na época a senhora foi inclusive convidada a participar. Sim. Mas a senhora não quis. Eu não quis. Não estava muito em condições psicológicas. A senhora está nesse momento preparada? Sim. Para ouvir a sua filha? Posso ouvir? Nesse momento onde existe uma investigação acerca da morte dela. Sim, claro.
o que torna tudo que ela conta ainda mais importante. Claro. Só tenho consciência disso. Total consciência. A última vez que eu vi minha filha. Foi nessa entrevista. Podemos começar? Podemos. Uma história de amor e ódio. Sabine, você confia na sua mãe? Hoje em dia, não, eu não reconheço mais a minha mãe. Você é inimiga da sua mãe? Não sou inimiga. Dona Genevieve, por que sua filha não confiava na senhora? Ela não confiava? É o que ela disse. Ela sempre confiou. A senhora ouviu o que ela disse? Eu vi. Ela sempre confiou. E por que Ela nessa sempre entrevista ela disse confiou. que não confiava mais na senhora? Era uma filha carinhosa. Era uma filha amorosa. Ela confiava perfeitamente em mim. Nós éramos mãe e filha, mas éramos irmãos. É aqui nesse apartamento de 2 andares que eles vivem os últimos 10 anos. Uma vista para o mar de Copacabana, um ambiente amplo, repleto de obras de arte, a paixão da família. Sabine dividia espaço com quem mais amava: o pai, a mãe e os animais de estimação. Lembranças e momentos felizes. Depois da morte de Jean, a viúva Genevieve fica com toda a fortuna e bens do casal. Só que eu era uma pedinte naquela casa. Eu vivi numa bolha durante 47 anos. Por que essa reação sua? Porque ela vivia como uma rainha, como uma princesa. E porque ela disse que vivia como uma pedinte na sua casa? Ela disse. É o que ela acabou Ela de dizer. disse, mas não é verdade. Só queria meus 25% para ter uma vida independente. A sua mãe não concordou? Não, Você chegou a receber alguma quantia? nada. Eu só recebia... Após o falecimento do meu pai, eu só recebia 10 mil reais na minha conta. Pelos seus cálculos, você teria direito a 500 milhões. Talvez sim. Por que alguém que tinha direito a 500 milhões de reais só recebia uma mesada de 10 mil? Porque nós não tínhamos feito a partilha. A senhora considerava isso tínhamos- justo? Era de comum acordo. Não sou eu que determinei, nós determinamos de comum acordo. Ela disse que não concordou com isso. Ela concordava. Expressões faciais, gestos tensos, palavras firmes ao rebater acusações. Ou seja, você se tornaria uma mulher milionária. Sim. Por que a senhora não podia atender o pedido da sua filha? Mas ela nunca reclamou? Não, é o que ela conta. Ela disse, ela nunca reclamou. Ela estava feliz, ela estava alegre, ela estava fazendo todas as coisas que ela queria. Não lhe faltava dinheiro para nada. E por que ela disse que não estava feliz? Ela tinha meus cartões de crédito para poder ir para o banco, tirar dinheiro, ela tirava somas importantes. Ela passou a se transformar. É a manipulação da cabeça dela. Quem manipulou sua filha? A Rosa. Sabrina tinha um problema com a mãe em relação ao inventário, é isso? Sim, muito grande. Um problema para Problema muito grande que perpetuou a morte dela. Ela cansou. Segundo a senhora, então, toda essa denúncia da Genevieve é apenas por uma questão de herança. É isso? A Genevieve está denunciando a própria filha, né, agora Sim, falecida. sim. Você lembra do dia que você foi presa? Sim. Como foi esse dia? Foi terrível. O que você pensava durante todo esse tempo? Quando estava na cadeia, que eu ia sair. Porque que eu era inocente junto com a Rosa, junto com todas as pessoas que foram envolvidas no caso. Sua mãe foi te visitar? Nunca, Mandou alguém? nunca, Recebeu algum recado? nunca. Alguma nada, carta? Nada. Eu tinha uma medida protetiva, que não podia me aproximar dela, nem ela de mim. É porque você não enviou uma carta? Não escreveu? Algo de mãe para filha? Eu sabia que ela estava nesse estado, porque ela estava sob o controle e o domínio total da Rosa. Elas estavam na mesma cela. E as pessoas, os amigos dela, que foram lá visitá-la, ninguém pôde ter acesso a ela. Não teve acesso a ela, porque a Rosa não deixava ela falar com ninguém. Jean Boguitti não deixa testamento. O inventário, processo em que se levanta todos os bens de uma pessoa após a sua morte, começa ainda em 2015. Entre os bens declarados estão 12 imóveis, casas, apartamentos e a galeria de arte, 4 terrenos, um carro e uma aplicação bancária, na época de 46 milhões de reais.
nada é mencionado sobre as obras de arte valiosas presentes na vida pessoal e profissional do Marchand Boguitti. Obras como O Sono e O Sol Poente, de Tarsila do Amaral, avaliadas em cerca de 550 milhões de reais. Você está totalmente convencido que a sua mãe sonegou? Com certeza, está nos autos. Será que a partir do momento que ela te negou aí, depois... como você está dizendo várias vezes, você tentou criar um esquema para manipulá-la? Não, quando meu pai faleceu, eu tinha 41. Eu já tinha falado com ela. Esperei 7 anos para poder sair de casa e acordar. Consta que na sua primeira declaração, a senhora não mencionou o seu acervo de quadros deixados pelo seu marido. Na primeira declaração, nós optamos, junto com os advogados, nós optamos para cuidar dos bens imóveis. Isso não se chama sonegação? Não é sonegação. E depois foi feita também a declaração dos quadros. Mas pela lei, logo na primeira declaração sua, a senhora já deveria ter mencionado tudo, não é isso? Não, não é o que os advogados falaram. Vamos à reconstituição do caso, segundo as investigações. Janeiro de 2020. Sabine arquiteta um plano para aplicar um golpe na mãe e pede ajuda a Rosa Stanesco. É o que descobre a polícia. A partir do momento que ela não consegue, não faz mais as transferências, o comportamento se tornou mais agressivo. E aí começaram as ameaças, as agressões, enfim, os maus tratos. Agora, a mãe acredita que Sabine também foi vítima de um esquema engenhoso. A senhora foi enganada pela sua filha? Ela foi envolvida. Ela foi manipulada. Ela foi usada para aplicar o golpe muito bem elaborada que essa Rosa queria. Essa Rosa aplicou um golpe muito bem montada e usou a Sabine. Ela usou tudo que a Sabine podia. A Sabine que é a responsável do golpe milionário. Não era a Sabine foi vítima também. Tivemos acesso ao depoimento de Rosa Stanesco à justiça. Uma mulher de fala firme, que procura ser precisa em suas declarações. Uma guerra de versões. Eu conheci a Genevieve através de um site que eu tenho, que eu jogo tarô, eu faço consultas online. A senhora não encontrou com ela saindo de uma agência bancária? Nunca. Isso é tudo mentira, tudo mentira. Dona Genevieve, a Rosa afirma que conheceu primeiro a senhora e só depois a Sabine. Mentira. E que a senhora é a causadora de tudo isso. Mentira. Que a senhora nunca foi extorquida. Mentira. A Rosa conheceu a Sabine. A Sabine conheceu a Rosa bem antes de eu levar a Sabine para a casa da Rosa. Hoje eu tenho prova disso. É doloroso falar isso para mim. Ela também sugere que todo esse estado emocional prejudicado da Sabine tem como causa a senhora. Como é que a senhora recebe isso? O que eu fiz para isso? O que eu fiz para isso? De janeiro a abril de 2021, foram dezenas de transferências que somam mais de 9 milhões de reais. De acordo com as investigações, Sabine também convence a mãe a se desfazer de algumas obras de arte. São 16 quadros. Você negociou, escondido da sua mãe, 16 quadros. Você tinha direito de negociar sem a sua mãe ficar sabendo? Mas ela me deu esses quadros? Ela disse que não deu. Então... Essa é uma questão crucial, dona Genevieve. Era o nosso. Ela de fato negociou os 16 quadros? Ela negociou. Ela não me negociou 16 quadros. Ela levou com a Rosa esses quadros. Sem o seu conhecimento? Sem meu conhecimento. Início de 2022. Genevieve procura a delegacia do idoso no Rio de Janeiro e faz uma denúncia contra a filha. E as agressões, como começaram? Ela me deu um tapa na cara, eu caí e ela pegou, me esfregou, porque tinha muitos cachorros em casa que faziam sujeira na casa inteira, me esfregou assim. E a Rosa, presente, a Valéria, diz assim:
Acaba com essa velha. Mata essa velha aqui, Sabine. Tudo vai ser nosso. A senhora não podia sair se a senhora quisesse. Não podia, não precisa sair. Não sai. Eu não ia mais para médico. O episódio do facão, como foi? Ela, um dia acordou e eu tava naquela... Com o facão, olha aqui, me botou o facão aqui no pescoço, botou o facão aqui. Se você não fizer tudo o que eu quero, eu vou te matar. Eu vou te matar. Quem falou isso pra senhora? Sabine? Em agosto, a polícia chega aos autores do golpe. Todos de uma mesma família, a família Stanesco. Rosa Stanesco, a mesma que é conhecida também como Valéria. Gabriel Nicolau, filho de Rosa. Diana Stanesco, irmã de Rosa. Jaqueline Stanesco, prima de Rosa. Slavko Vuletic, pai de Diana. Sabine também é presa na Operação Sol Poente, mas a justiça está no rastro de Rosa. Na mira estão imóveis, 6 deles adquiridos por Sabine e registrados os nomes de 2 filhos de Rosa. Finalmente ela conseguiu que a mãe passasse a herança para ela. Não, ela não conseguiu. Ela morreu sem conseguir. Não, ela não recebeu adiantamento de herança. Não, mas um adiantamento mínimo. Um adiantamento que adquiriu 6 imóveis, além dos 4. Por que ela não comprou os imóveis já que eram dela, com a herança que ela sempre sonhou? Porque e não ela botou o nome sempre dela teve própria? muita mãe. A senhora se considera uma boa mãe? Considero. Se a senhora foi uma boa mãe, por que ela a descreve como um lixo de mãe, segundo palavras dela? Ela disse isso provavelmente com a manipulação, porque eu não queria dar a herança. A herança era dela. Gabriela tinha um problema com a mãe em relação ao inventário, é isso? Sim, muito Sim, grande. tinha um problema para resolver Problema os muito valores. grande que perpetuou a morte Entendi. dela. Ela cansou. Quem tirou a vida da sua filha? Esse bando de cigano, de qual a Rosa era a mentora. Essa que é a história. Existe nesse momento... O golpe afirmado que foi da Sabine. A Sabine foi usada. A Sabine foi manipulada. A Sabine foi dominada. O golpe não era da Sabine. O golpe era da Rosa.